Hoje é dia de falar de carro elétrico aqui na garagem, a bordo de um modelo, aliás, que está no topo da cadeia alimentar dos veículos elétricos, que é o Porsche Taycan Turbo S. Essa versão tem nada menos do que 761 cavalos e 107,1 kgfm de torque. Vou contar tudo isso para vocês e mostrar um pouco disso a partir de agora. Saudações pessoal, muito bem, essa semana testando aqui por alguns dias o Porsche Taycan Turbo S. Como eu falei, ele chega aí a 761 cavalos, são 625, dois motores, né? Um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, mas durante o overboost ele chega a 761 cavalos com 107 kgfm de torque, o que é, meus amigos, uma verdadeira patada, mas também é muito bom, pelo menos quando você está dirigindo como passageiro, talvez não seja tão interessante. Falando sobre design, uma coisa muito interessante sobre o Taycan é que ele traz um estilo que lembra muito o 911, ele é como se fosse um 911 grande. Aliás, o 911 cresceu, né? Vocês lembram que a gente testou um no mês retrasado, né, salvo engano, e ele traz realmente um tamanho considerável, né, maior em relação às gerações anteriores, né? Mas uma coisa legal que a gente nota no desenho do Taycan é justamente esse ondulado, que você de lá de dentro você tem uma visão muito própria também. Aqui na frente se destacam o conjunto óptico, ele é pequeno, mas ele tem o DRL com os 4 pontos, que é algo comum na linha Porsche hoje, e é o LED Matrix, tem uma iluminação sensacional. Outra coisa bacana, ele traz aqui os apliques, né, em fibra de carbono, tanto na dianteira, quanto aqui na saia lateral e também na parte traseira. O desenho aqui e tudo, como todo carro alemão, tudo é feito para passar o ar de uma maneira otimizada. Aliás, vale destacar que o coeficiente aerodinâmico dele é um dos mais baixos dos projetos atuais, ou seja, ele é um carro feito para ter uma eficiência energética muito grande. É muito legal você ver a engenharia dos carros, acho que é uma das coisas mais interessantes, e no caso do veículo elétrico, para otimizar ainda mais isso, né? Aqui nós temos rodas de 21 polegadas, ele tem outros modelos de roda, mas eu achei que essa ficou bem legal. E uma característica interessante, nós temos a entrada de carregamento tanto do lado direito, quanto aqui do lado esquerdo, né, do lado do motorista. Falando agora em design da parte traseira, a gente viu a dianteira, como eu falei, ele lembra muito o 911, é como se fosse um 911 4 portas e elétrico, né? O desenho da traseira também é interessantíssimo, essa parte aqui do desenho, olha só, a lanterna toda, né, prolongada, formando um conjunto só, que fica aceso, fica muito legal, e o Porsche aqui em azul também se destaca. Falando agora de bagageiros, nós temos um porta-mala na traseira, lembrando que ele traz aí o step, né, e também os adaptadores para carregar. E aqui na frente nós temos mais um espaço aí com 84 litros, que é para carregar alguma mochila, alguma coisa menor. Novamente lembrando muito aqui também o 911, até mesmo na parte do bagageiro um pouquinho mais fundo, mas com uma litragem menor. Uma coisa interessante para destacar aqui da parte interna é que, apesar de ser um carro de quase 5 metros, na verdade ele leva 4 passageiros. Ele não tem um espaço interno muito grande, mas isso é uma lógica de outros carros europeus também esportivos. Aqui o banco está um pouquinho para frente, porque eu trouxe, ó o Porsche aí. E aí, Porsche, beleza? Porsche no Porsche. Esse é o meu mascote da garagem. Aqui também a gente tem umas entradas USB. Outra coisa interessante aqui na dianteira é o conjunto de bancos elétricos com várias posições, mais de 10 posições, quase 20 na verdade. Você acerta absolutamente tudo, a ergonomia fica absolutamente ideal. E os bancos esportivos com alcântara, olha só que charmoso, muito legal mesmo. E aqui também a gente tem o teto panorâmico. Uma coisa interessante, você entrou no carro, fechou a porta, ele dá a partida. Como um carro elétrico, ele é absolutamente silencioso, né? Mas eu vou comentar dirigindo sobre a ergonomia excepcional desse carro. Uma coisa que se destaca aqui é o conjunto de telas, olha só que legal. São duas telas. Belote, quando eu ligo o Waze ou outro aplicativo, vai ficar lá na direita? Não, dela muda para cá. Essa vira uma tela de configuração. Mas o que é interessante, nós temos aqui a memória de banco, o volante de 3 raios com as opções de configuração aqui, do piloto automático, ajuste de áudio e tudo mais, uma tradição Porsche
ignição do lado esquerdo. E aqui o que é muito legal no painel, a gente traz aqui, como ele tem um painel todo digital, mas ele traz aqui uma coisa que chama atenção, que é a configuração, o velocímetro no meio, e aqui do lado nós temos algumas opções. Então, ó, informações do carro, né? A data, informação de bateria, temperatura, voltagem, né? Tem um voltímetro também, e por aí você consegue configurar tudo. Mídia, módulo de direção, Sport Chrono, navegação e viagem. Sport Chrono também, a sua volta rápida, lembrando que esse é um Turbo S, é o mais esportivo dos Taycan. E aqui do lado também a gente consegue configurar, tá vendo? Eu venho para cá, tem GeForce, informação de pneus e os sistemas assistentes também, que eles vão te mostrando, né? Diferença para o carro que vai na frente, quando se liga o piloto automático, enfim, coisas desse tipo. Aqui nós temos o painel touch, então tem alguns atalhos, né? Inclusive para a parte de suspensão, ele tem uma suspensão ativa, vou falar isso dirigindo também. Ele tem o controle de chassi da Porsche, o Sport Chrono aqui, ó, muito legal, um acerto de suspensão excepcional. Esse carro realmente, meus amigos, ele é um Porsche que ele te entrega muitas emoções de sobra. Aqui você configura modo de direção, o chassi, ó, tá vendo? Normal, Sport, Sport Plus, a altura do chassi, isso é muito bom, porque você pode elevar para entrar em garagem, que ele é muito baixo. Recuperação de energia, e aqui o som, o Sport elétrico desligado ou ligado. Assistente, Parque Assist, acende de faixa, viagem e conforto também, que tem o banco de motorista, iluminação ambiente, você consegue configurar tudo isso. E esses atalhos aqui para telefone também estão presentes nas duas telas. Uma coisa que eu senti falta dele foi alguns porta-objetos. Porta-luva é pequeno, ele não tem muito porta-objetos, então isso é um ponto aí que merece atenção. Aqui o Drive Mode, você muda e configura um dos 4 modos dinâmicos, né? Normal, Sport, Sport Plus, Individual. E aqui o Range, que é justamente a autonomia dele, né? É bem interessante também. Aqui também nós temos alguns atalhos nessa tela, muito legal, parece uma injeção programável, né? É engraçado. E os porta-copos. Agora, claro, a gente vai andar para falar das impressões dinâmicas. Muito bem, pessoal, fazer aqui as impressões em primeira pessoa. Então, o que eu comentei aqui, justamente, você vê esse desenho da dianteira, ele é muito interessante, lembra muito o 911, o design dele lembra muito o 911. Aqui, ignição na esquerda, tá ligado. Alguém comentou no vídeo lá do Instagram, né, do som ligado, né? Eu vou andar um pouquinho aqui, eu vou andar com esse modo ligado, né? Ele fica com um som, eu achei o som bastante artificial, logicamente, são 2 motores elétricos. Eu prefiro sem som, na verdade. Estou aqui no modo normal, né? Mas uma coisa que é bacana é o comportamento dinâmico dele, que é algo excepcional. Tá vendo o som? Acho que vocês estão conseguindo ter uma ideia, né? Assim, é legal, cara, mas particularmente... E ele tem um som externo também, mas eu acho que sem som para mim é o mais legal, assim, na ideia, né, do carro em si. Pô, né, carro elétrico sem som, e o som artificial não é tão interessante. Taycan, o Taycan, ele é um carro superlativo, pelo desenho, pela proposta, pelo desenvolvimento. Como eu mostrei, os números dele de potência e de torque são absurdos. Ele é um carro que você pega um motor a combustão para chegar nessa potência, tem que ter muita preparação, e logicamente vai ficar um carro bastante arisco e áspero para dirigir, né? Um carro com 761 cavalos, seja turbo ou aspirado, né? Aspirado é mais difícil ainda, mas o que é legal desse carro em si é justamente o fato de que ele, né, superlativo, a melhor palavra para definir. Eu falei que ele está no topo da cadeia alimentar dos elétricos, e meus amigos, é muito forte. 0 a 100 em 2 segundos. E a velocidade máxima, ao contrário de outros elétricos que a gente já conheceu aqui, que são elétricos de entrada, a velocidade máxima é de 260 km por hora, ou seja,
realmente surpreende e muito, e muito. Eu acho que o elétrico, então, com esse som fica ideal, né? Aqui já deu para ter uma ideia da aceleração e do torque. A força G aqui, esse gráfico de força G é muito doido, o que você acaba sentindo, né? Acelerando o carro. Mas é justamente isso, né? A sensação dele de empurrar o corpo contra o banco é única. A primeira vez que eu dirigi um Taycan Turbo S foi no Velocitar, um evento que teve da Porsche. Andamos no GT3 e tudo mais, no Turbo, que são carros sensacionais. E andamos no Taycan Turbo S, né? Que, meus amigos, cara, e no autódromo que você tá livre pra poder andar à vontade, cara, é um negócio absurdo, cara. E como faz curva, o centro de gravidade dele é mais baixo que o do 911. A Porsche, como tudo que ela faz, desenvolveu algo com extrema competência. O desenvolvimento desse carro foi muito legal por conta disso. Então a gente tem aí a questão técnica, a questão da suspensão, tem as bolsas de ar, né? Eu mostrei ali. Então a altura de acesso para sair de garagem é muito boa, a suspensão mais elevada, e depois fica no regular, você pode deixar no baixo de tudo, no socado, coloca essa opção, socado no chão. Mas é incrível, né? A suspensão pneumática tem essa função. E logicamente a suspensão pneumática tem também essa proposta e essa ideia de ter um desenvolvimento muito grande para você dirigir esportivamente. Isso é uma característica dos Porsches que é fantástica. Por exemplo, ergonomia, eu mostrei todos os ajustes que tem de banco, ou seja, você encontra a sua posição para dirigir, a melhor posição. Mas além disso, a ergonomia dele, o acerto de volante e a dirigibilidade, ele é um carro de 4,90 m por 2. Ou seja, são quase 5 metros, é um carro grande, só que você anda com ele e realmente ele parece um carro menor. Você está dirigindo ele um pouco mais rápido, a impressão é que você está no 718. É algo realmente incrível, porque a Porsche conseguiu isso em todos os seus carros. Você anda num Cayenne, você anda num Macan, você tem essa impressão que você está dirigindo algo menor. E isso realmente a gente tem que aplaudir a Porsche, porque o desenvolvimento dos carros da marca é incrível. E essa raiz esportiva da Porsche, ela é muito legal por conta disso, né? Você tem um carro que você consegue dirigir ele esportivamente, seja um carro familiar ou um carro realmente com uma proposta totalmente esportiva, como um GT3 RS e tal, né? Ou um Cayman GT4 e tal. Mas o Taycan é uma coisa muito absurda. Ficando uns dias com o carro, andando com ele, logicamente é um carro que chama muita atenção. Mas é um carro que tem uma dinâmica de direção, uma dinâmica de condução excepcional. Ele é um daqueles carros que você anda e fala, meu, olha isso. E realmente, cara, ele não deve a nenhum outro modelo da Porsche no sentido de esportividade. Aquele dia que eu andei na pista, inclusive, lá no Velocitar, foi uma experiência eletrizante, sem trocadilhos, ou com trocadilhos nesse caso, porque é um carro que ele te entrega tudo isso e de uma maneira confortável. Mas como é o Taycan no dia a dia? Ele é um carro que tem um bom acerto de suspensão, rodas 21 polegadas, eu gostei, eu achei que o acerto da suspensão é legal, né? Dentro dessa ideia de ser um carro que tem umas rodas grandes. Porque assim, como eu falei, existem para mim 3 tipos de carros elétricos: os de entrada, que são aqueles carros Kwid, o EJS1, o iCar também da Caoa Chery, são carros limitados, 110, 100 km por hora. Nós temos os intermediários, né? Nissan Leaf, o Jaque EJ7, carros aí mais fortes. E nós temos os Premium, que são demais. Os elétricos Premium são fantásticos, são carros com mais de 400 cavalos. E no caso aqui nem se fala, né? Ele tem 625 cavalos nominais, mas são 761 quando você utiliza o overboost ou algum modo dinâmico. E isso aqui, né? Isso aqui cara, se você tiver com um passageiro aqui comendo uma pipoca, cara, não dá para comer a pipoca. Não dá. Realmente é um negócio singular.
Mas então, esse carro, a máxima dele é limitada em 260 km por hora, ou seja, é bastante e são números aí realmente consideráveis, né? Se a gente for pensar, 260 km por hora dá para andar na Autobahn tranquilamente. Sobre a autonomia, 374 quando eu peguei, logicamente eles consideram o ciclo WLTP, que não considera algumas dinâmicas do carro, então dá sempre mais, mas 375, 380 é a dinâmica. Carregamento, o número de carregadores está aumentando aí na cidade. A gente tem o da Tupinambá, que eu mostrei na matéria do BYD, ainda são poucos, né? A Porsche tem um carregador extremamente rápido no seu centro de funilaria, de pintura, ali na Marginal Pinheiros. São 150 kWh, o outro 50, o que já é ótimo, porque o de shopping é realmente 5, 7 kWh, demora muito. Mas claro que o ideal mesmo é você ter um carregador em casa. Para ter um carro elétrico, não tem como você ter um carro elétrico sem ter um carregador em casa, porque fica completamente fora de sentido, né? E fora isso, claro, ele é um carro que é um conceito, acima de tudo, do que um carro elétrico pode ser muito divertido e muito extremo também, com um acerto dinâmico, acerto de chassi realmente sensacional. E claro, é um Porsche, né? A Porsche não erra nos seus carros, seja um carro para levar a família, seja um carro para ir no Track Day, né? Aliás, esse carro dá para ir no Track Day também, mas tem que ter carregador lá, né? Senão complica. E claro, tem esse ronco artificial, prefiro então sem som, acho que fica melhor. Mas pensando em futuro, logicamente, eu acho que a gente vai ter ainda muita coisa bacana. A Porsche mesmo investe muito em combustível sintético, e o futuro vai ser divertido e vai ter carro de todo tipo, meu amigo. Eu acho que não dá para ser extremo em nenhum dos dois lados, né? E esse prova isso, que dá para ser muito divertido, ser elétrico, mas a Porsche também continuou com a linha deles, que é sensacional, como a gente viu recentemente a bordo do 911S. Muito bem, é isso aí. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e a gente se fala na próxima matéria. Um abraço, eu vou ver depois se eu pego outros modelos elétricos aí da Porsche, outras versões do Taycan. Até mais.